Olá, boa noite! Seja bem-vindo a mais uma transmissão da Jolivie. Se você está vendo pelo Facebook, boa noite para você. Já vou avisar, não me esquece de compartilhar, de curtir, de marcar aquele seu amigo que vai estar interessado na nossa transmissão de hoje. Boa noite também para todo mundo que está vendo pelo Instagram. Olá! Você também dá o seu curtir, faz a sua pergunta, clica no link que a gente vai deixar no nosso perfil. E boa noite também para o assinante Jolivie que está acompanhando essa transmissão diretamente da área exclusiva do assinante. Esse é mais um benefício dos assinantes Jolivie, uma área exclusiva cheia de conteúdos sobre saúde natural. E o nosso tema de hoje é o Alzheimer. Uma doença bastante temida e que eu tenho certeza que você, assim como eu, já viu alguém querido passar por todas as fases do Alzheimer e todas as manifestações dessa doença. E para falar sobre o Alzheimer, a gente não poderia trazer outra pessoa para comentar esse assunto, que é o nosso especialista em neurociência funcional, o Dr. Nelson Annunziato. Dr. Nelson, boa noite para você. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente e com todo mundo que está assistindo a nossa transmissão. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite, Lívia. Realmente é eu que me sinto honrado poder estar aqui com você e também com todos que estão nos assistindo, porque realmente é um assunto muito importante e eu acho que é uma oportunidade muito boa que a Jolivie está nos dando para falar mais sobre esse assunto, que realmente apavora todos nós, né? Sim, e por quê que o Alzheimer apavora tanto a gente, doutor? Não só da gente um dia ter Alzheimer, ou também ficamos apavorados em pensar das nossas pessoas queridas, os nossos pais, tios, avós, maridos, esposas. Por que a gente tem esse medo do Alzheimer? O que acontece? Veja bem, Nívia, quando a gente parar para pensar, né, tudo que nós somos depende do nosso sistema nervoso. Então, as análises do passado, a percepção do presente, a projeção do futuro, tudo depende desse sistema nervoso. A gente não pode conceber um movimento, um pensamento, uma sensação, uma emoção, sem pelo menos duas células nervosas e substâncias químicas entre elas. Então, quando a pessoa começa a ter um declínio cognitivo e ela começa a perder a memória, então fica difícil o relacionamento dela com as outras pessoas, tanto do ponto de vista social, do ponto de vista familiar, do ponto de vista profissional. Então, assim, as pessoas chegam a um determinado ponto que elas esquecem quem elas foram no passado, né? Eu não estou querendo, por favor, reduzir o ser humano ao sistema nervoso, ao cérebro. Não é essa visão reducionista. Mas se nós perdermos realmente as nossas memórias, como que a gente vai poder evocar as experiências do passado, os acertos e os erros do passado, para perceber isso no presente e poder projetar no futuro para ter até atitudes mais corretas no futuro. E aí você acaba perdendo toda essa conexão. Então é como se a pessoa fosse desaparecendo lentamente. Certo. Então, se você se identificou com isso, se você tem esse receio de um dia ter Alzheimer na sua vida, ou se você conhece alguém, tem um parente, um amigo que está passando por essa situação, compartilhe a nossa live, marque essa pessoa aqui nos nossos comentários e a gente também tem aqui no primeiro comentário que está fixado aqui para você que está assistindo via Facebook, um documento muito especial desenvolvido pelo Dr. Nelson Annunziato falando sobre o Alzheimer. E todos esses conhecimentos que você vai saber hoje aqui na nossa transmissão é apenas um aperitivo de tudo aquilo que o Dr. Nelson oferece com o produto da Jolivie, o Conexão Cérebro. Certo? Então você clica aqui nesse primeiro comentário fixado, você dá uma lida nesse documento, um documento muito importante, né, Dr. Nelson? Muito especial. E venha conferir tudo que o Conexão Cérebro oferece para o assinante Jolivie. E, doutor, eu acho que a principal dúvida das pessoas é mais ou menos assim. Eu tenho um tio, um pai, um avô que sofreu de Alzheimer. Eu vou ter Alzheimer quando eu chegar na minha terceira idade? Existe uma forma de
driblar a genética? Sim, sim, infelizmente existe. Até, por exemplo, o ano de 2003, a gente acreditava que realmente a genética ela fosse determinar tudo. Mas se percebeu em 2003, quando publicaram o programa Genoma, que nós temos em realidade menos genes do que se acreditava. Se acreditava em por volta de 150 mil genes, e hoje nós sabemos que nós temos uma média, depende do autor, de 24 mil genes. Então, por isso que o Genoma foi publicado depois de 6 anos do início. Se acreditava que ele fosse demorar 15 anos. Mas veja, então, como nós temos poucos genes, esses genes eles são modulados, eles são controlados por aquilo que nós chamamos hoje de fatores epigenéticos, né? Então, epi é uma palavra, é um prefixo que significa acima. Então, todo mundo já ouviu a palavra epiderme, por exemplo, porque está acima da derme. Então, os fatores epigenéticos são todos aqueles fatores que estão acima do fator genético. Esse acima não significa obrigatoriamente que sejam mais importantes ou menos importantes, né? Mas você tem um programa genético e você tem os fatores epigenéticos. Então, vamos supor que uma pessoa tenha nascido com uma tendência, eu prefiro formular com bastante cuidado, com uma tendência para desenvolver Alzheimer, porque ela tem uma mutação genética, existe um gene específico, que é o mais estudado de todos, que é o chamado ApoE, que é a polipoproteína. E aí nós temos 3 tipos, nós temos o ApoE2, o ApoE3 e o ApoE4. Quem tem o ApoE2 é aquele indivíduo que, eu não diria, faça tudo o que você quiser na vida, porque a gente vai falar dos fatores epigenéticos, mas assim, ele tem uma grande chance de não desenvolver o Alzheimer. Mas aí nós estamos falando de cerca de 15% da população. A maioria, né, de nós, 64%, tem o ApoE3. E imagina o seguinte, você está em cima do muro, você pode pular lá para o ApoE2 para ficar na faixa verde, ou você pode, de repente, que nós vamos analisar, através das suas condutas, do seu estilo de vida, pular lá para o ApoE4, que eu nas aulas gosto de mostrar em vermelho. Por quê? O ApoE4 significa que o indivíduo tem realmente uma grande chance de desenvolver o Alzheimer. Bom, mas a sua pergunta é, se meu avô teve, se a minha mãe teve, a minha tia teve, eu vou ter porque é uma carga genética? Então, graças a esses fatores que nós chamamos de epigenéticos, nós conseguimos modificar essa expressão do gene. Então, imagine o seguinte, como que acontece um acidente de carro? Bom, você tem um carro subindo uma rua, o outro carro vem na outra rua, eles se encontram numa esquina, pum, você tem um acidente. Bom, imagine que este carro aqui seja o programa genético e este carro aqui, os fatores epigenéticos. Então, mais uma vez, o seu estilo de vida, o seu estresse, aquilo que você come ou não come, aquilo que você bebe ou não bebe. E aí você consegue, através desses fatores epigenéticos, modificar a velocidade deste carro. Então, agora imagine o seguinte, este carro está mais lento, você tem esse carro que é o genético e agora olha o que acontece. Olha, eles não se cruzam. Quer dizer, eles vão se cruzar, mas não vão se chocar. E como eles não se chocam, então não significa que o indivíduo vá obrigatoriamente sofrer de uma determinada doença, como no caso do Alzheimer, mesmo que ele tenha inclinação genética. Eu repito o termo inclinação genética e não determinismo genético. Bem diferente, né? É muito diferente, é muito diferente. Agora, de qualquer maneira, eu acho que é importante, porque nós podemos fazer um teste genético para saber se tem, né? Tem gente que tem essa coragem, e tem gente que tem essa coragem. E vai lá e faz, né? Não só para Alzheimer, né? Não só para Alzheimer, né? Por exemplo, para câncer, né? Câncer de mama, que é um outro gene, o BRCA1/2. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu queria compartilhar isso com você. Eu até hoje, Nívia, não fiz esse exame. Poderia ter feito, eu não fiz. Por quê? Porque, olha, eu prefiro partir do princípio que eu tenha o ApoE4. Por quê? Porque na minha cabeça fica aquela luzinha vermelha falando assim, tome cuidado com o que você bebe, tome cuidado com o que você não bebe, o que você come, o que você não come, seu estilo de vida, o estresse. O que faz ou o que deixa de fazer, né? Exatamente. Porque vamos supor que ao
faça e eu tenha o ApoE2, que é o verdinho, né? Então, é o verde, o amarelo e o vermelho. E aí eu falo, que bom, eu não vou sofrer, então eu vou colocar o pé na jaca mesmo, eu vou comer tudo que puder desenvolver inflamações no meu corpo, tudo que puder produzir radicais livres, estresse no meu corpo, porque eu tenho o gene, vamos assim chamar, o gene verde. Então, para eu não correr esse risco, eu prefiro realmente imaginar que eu tenha o ApoE4, porque aí eu vou ter muito mais cuidado, que é o que eu procuro fazer, no meu dia a dia. Certo, doutor. E a gente está recebendo algumas perguntas aqui, mas acho que o que as pessoas querem saber agora, pelo que eu estou analisando, é o seguinte: a gente tem controle sobre os fatores epigenéticos, então quais seriam eles e o que as pessoas podem fazer? Muito boa essa pergunta, porque geralmente se costuma pensar, é genético, então você não pode fazer nada porque é genético. Só aceitar e continuar andando, mas não. Né? E às vezes a gente vê, né, os pacientes perguntando, poxa, o que meu pai, o que a minha avó poderia ter feito de diferente? Nada diferente porque o resultado tinha que ser assim mesmo, é genético. Bom, mas a gente pode usar a seguinte frase: quando nós não sabemos as causas, nós não podemos modificar o resultado final. Felizmente, hoje, se sabe muitos fatores, se conhece muitos fatores que podem sim interferir para você evitar ou para você se inclinar para ter o Alzheimer. Então, existe uma classificação super recente do Alzheimer que coloca o Alzheimer em 3 subtipos, né? Então, você tem o subtipo 1, que é chamado inflamatório. O subtipo 2, que é chamado atrófico. A gente já vai explicar o que é isso. E o subtipo 3, que é o chamado tóxico. Então vamos lá. Então vamos só pegar essas palavras, né? O inflamatório, atrófico e o tóxico. Então já dá para imaginar que se eu tiver inflamações diárias no meu corpo, não as inflamações agudas, mas aquelas inflamações crônicas, subclínicas, porque os alimentos que eu estou ingerindo, eles estão me levando a esse estresse do meu corpo, essas inflamações, São aquelas inflamações que a gente não vê, né? Que a gente não sente. Isso. Diferente de se eu bater o meu dedo aqui, essa inflamação é boa. Essa é boa. A ruim é aquela que a gente não vê, né? Você não vê. E aí você não tem sintomas. E como você não tem sintomas, você quer acreditar que você não está doente. Mas a ausência de sintomas não significa ausência de doença. Certo? Certo. Aí o outro, que eu vou pular o 2, o que é o atrófico, né? O outro é tóxico. Então, já dá para imaginar que se eu estiver sendo bombardeado com muitas toxinas, que aí elas podem ser tanto biotoxinas, ou seja, que elas vêm de animais que estão produzindo toxinas, como pode ser toxinas que a gente ingere, infelizmente, né? Como agrotóxicos? Como agrotóxicos, né? E o Brasil, infelizmente, é o primeiro colocado no mundo todo. Assunto seríssimo esse dos agrotóxicos, né? No uso dos agrotóxicos. Então, dá para ver que assim, eu estou indo, né, ao encontro do Alzheimer. Então, voltando, como a gente tem esses 3 tipos, hoje a gente pode fazer alguma coisa no dia a dia para evitar, mesmo que a gente tenha o ApoE4, para evitar que o Alzheimer se instale. Então, é possível blindar o meu cérebro contra esses sinais do Alzheimer, contra o desenvolvimento dessa doença. Isso, mesmo que exista uma inclinação genética. Mesmo com inclinação genética. Então vamos pegar o primeiro, né? Sim. Vamos voltar para o Alzheimer tipo 1, que então é o inflamatório. Ele tem uma série de características, ele começa geralmente no final da 5ª década, da 6ª década de vida, as pessoas costumam ter mais dificuldades com novas informações, então ela pode falar, por exemplo, o que ela fez no dia 14 de março de 1972, mas ela não pode te falar o que ela comeu hoje no café da manhã, o que ela comeu no almoço, porque é uma informação recente. Mas ele é inflamatório por quê? Porque uma série de exames de sangue, né, como por exemplo
exemplo, a homocisteína. Então, é importante a gente estar falando sobre isso para que tanto os profissionais da saúde, como você que vai consultar o seu médico, que você peça para o seu médico, assim, eu gostaria, doutor, além de ver aqui o hemograma, além de ver aqui a minha glicemia, eu gostaria também que o senhor pedisse para o laboratório verificar a minha homocisteína. E o ideal da homocisteína é que ela esteja abaixo de 9. Tem autores que falam por volta de 7, mas entre 7 e 9 é o que a gente considera limite. Certo. Se a sua homocisteína estiver muito elevada, então você está com uma inflamação crônica. Por favor, eu não estou falando que obrigatoriamente, por conta disso, você vai sofrer do Alzheimer. Mas se você está diariamente inflamado, você conhece aquela expressão, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, esse é um exame importante que nesse grupo de pacientes está sempre acima de 9. Certo. Então, às vezes o laboratório fala, não, pode estar até 23. Mas aí que está, se você tiver com uma homocisteína de 12, uma homocisteína de 15, você não está doente hoje, mas acredite que alguma coisa vai estourar no seu corpo daqui umas semanas ou daqui a alguns meses. Um outro exame nível importante é a chamada proteína C reativa ultrassensível, que ela deve estar sempre abaixo de 0,5. Então, caso você já tenha esses exames laboratoriais, vai dar uma olhadinha lá, porque de repente você pode estar acima desses valores que a gente já falou. E mais uma vez, não significa que você vai sofrer de Alzheimer, mas significa que você tem que tomar condutas para evitar essas inflamações crônicas subclínicas. E não só Alzheimer, né? Que essas inflamações subclínicas podem te levar para outras doenças, incluindo o Alzheimer, né? Incluindo o Alzheimer dela. Elas podem facilitar o aparecimento do câncer, elas vão facilitar o que a gente chama de síndrome metabólica, que já dá, o nome já dá para ver que você pode ter um monte de coisas acontecendo, tanto nas vias respiratórias, no sistema cardiovascular, no seu sistema imune, porque você está sobrecarregando o seu sistema imune que pode entrar numa exaustão. E se ele entra numa exaustão, como nós podemos entrar na exaustão, um burnout, você pode então facilitar o aparecimento de várias enfermidades, inclusive o câncer. Tá? Então, assim, tem outros exames que você também pode pedir para o seu médico verificar, a interleucina 1, você pode pedir para verificar o fator tumoral, o fator de necrose tumoral, e aí, assim, esses exames vão falar, você está inflamado ou você não está inflamado. Então, se você estiver inflamado, por favor, modifique. Aqui nós temos na Jolivie tantos vídeos, tantas informações sobre... Liga o sinal de alerta Isso. E começa a mudar alguns hábitos de vida, né? Exatamente. O que a pessoa pode fazer na prática, então, doutor? Então, por exemplo, a gente sabe que alguns alimentos são bastante alergênicos, né? Então, uma coisa que choca a todos nós é que o leite é muito alergênico. Porque tem uma explicação, ele tem uma proteína chamada beta-caseína, e aí, em determinada posição dessa beta-caseína, ele tem um aminoácido, né? Não se preocupa muito com esses nomes, mas ele tem uma ligação muito frágil, e quando essa proteína é quebrada ali, esse aminoácido vai formar a histamina. Então, da histidina você vai para a histamina. Histamina a gente sabe, histamina tem a ver exatamente com processos alérgicos, com reações que nós temos. Então, por exemplo, se você puder realmente abandonar principalmente o leite de vaca, também nesse aspecto vai ser um grande favor para você. Eu estou esquecendo outras coisas do leite, né? Estou esquecendo de propósito, como os antibióticos, os anti-inflamatórios, os hormônios femininos. Acho que vale lembrar que os alimentos alergênicos que estamos falando aqui são aqueles que devem ser evitados. Isso, certo? Exatamente. Aí a gente pode pegar até uma outra coisa também, já falado aqui várias vezes na Jolivie, o que é o glúten, né? Que algumas pessoas falam assim, poxa, mas o glúten, por que a gente está tratando o glúten hoje como um demônio, né? Se até Jesus Cristo comeu pão, né? Sim. Através das manipulações genéticas que foram feitas no trigo, já a partir de 1943, o nosso pão hoje tem 400 vezes mais
glúten do que tinha antes. Só que o nosso sistema genético não se modificou. E esse glúten ele vai provocar inflamações nas células do intestino, que são chamadas de enterócitos. E eu já posso dizer uma coisa para você. Se o seu intestino estiver inflamado, você está inflamado. Então, assim, quando eu não como, né, nem o glúten, nem bebo leite, nem os derivados do leite, na minha cabeça, assim, eu estou evitando fatores que possam aumentar as minhas inflamações. Agora, um outro fator que aumenta muito as inflamações, eu sei que vai ser chato, para mim também foi difícil no começo, os açúcares, né? Sim. Os açúcares. Você com açúcar, por exemplo, você destrói a sua microbiota intestinal, que se estava funcionando lá como uma importante barreira para que essas substâncias tóxicas não chegassem ao seu corpo, né? Ou alergênicas não chegassem ao seu corpo. Você destrói aquela barreira e aí você vai estar com o intestino inflamado. E mais uma vez, se o seu intestino está inflamado, você está inflamado. Então, vamos só dar uma recapitulada. Açúcares, né? Principalmente o açúcar refinado. Quase todos os produtos industrializados contêm açúcar, o que é muito importante a gente lembrar. Então, se a gente evitar os açúcares, como eu estava dizendo, o leite, principalmente o leite de vaca, esse leite longa-vida, que tem esse nome que não combina muito com o que ele é, na verdade, e os alimentos à base de farinha de trigo que contém o glúten, se eu evitar esses alimentos, já é um passo dado contra o Alzheimer? Excelente passo, vamos assim dizer, para você não se inflamar, e você não se inflamando, você está dificultando o aparecimento do Alzheimer. Existe mais alguma coisa que a gente deve evitar, doutor? Bom, existe, claro, uma lista grande, mas eu acho que esses seriam os 3 primeiros passos e, ao mesmo tempo, você ingerir alimentos que vão combater essas inflamações. Aí já gostei. Isso. Quais seriam eles? Vamos fazer essa listinha para nossa audiência. Aliás, antes da gente fazer essa listinha dos alimentos que a gente tem que comer para manter um corpo sem inflamações e sem estar potencialmente perto do Alzheimer. Você está gostando dessa live? Eu quero ver muitos coraçõezinhos subindo aqui agora. Eu quero que você compartilhe essa live com quem você acha que vai interessar esse assunto, ou porque está sempre ligado em assuntos de saúde, ou porque tem algum familiar sofrendo com Alzheimer. Compartilha, marca as pessoas aqui no comentário e também não esqueça de clicar nesse link que a gente deixou afixado aqui nos primeiros comentários para você que está acompanhando pelo Facebook, certo? Vamos voltar, doutor? Vamos! Quais são, então, os alimentos que a gente tem que investir, né? Que investir nesses alimentos significa investir na minha saúde, no meu futuro, numa vida mais longa e boa, né? Olha, tem excelentes condimentos, né? Então vamos começar com o açafrão da terra, também chamado açafrão da Índia ou falso açafrão, ou hoje a gente tem falado até mais curcuma, né? Então sim. A curcuma, assim, por quê? Porque nos países asiáticos, onde as pessoas consomem o curry, e dentro do curry você tem a curcuma, existe um índice muito baixo de Alzheimer. Então eles chegam a 1%, enquanto que em outras populações você pode chegar até 17%. Então, a diferença é muito grande. Sim. E foi por isso que eles pesquisaram o que tem aí nesse alimento. O que é que a Índia tem? Isso, o que é que a Índia tem. Então, assim, o que eu gosto de falar, sempre que você for comer alguma coisa, por favor, não seja econômico em alguns condimentos. E aí você entra, então, com a curcuma, você entra com a pimenta preta, e essa combinação de curcuma com pimenta é uma combinação muito boa, porque a pimenta contém a peperina, que facilita a absorção da curcuma. Onde a gente pode consumir essa dupla tão poderosa? Olha, em todos os... Na sua casa, eu acho que vocês consomem em tudo, acertei? Em tudo, exatamente tudo. Dizem os especialistas que a gente deveria consumir até 2 colheres de sopa de curcuma. Eu sou sincero com você, eu não consigo consumir as 2. Mas assim, se você conseguir uma ao longo do dia, não precisa ser tudo de uma vez, não. Poxa, já é muito melhor do que não consumir nada. E se virar um hábito, melhor
melhor ainda, Melhor né? ainda. Então, assim, você vai fritar os seus ovos, de preferência no óleo de coco, para exatamente evitar os óleos vegetais, que também levam a inflamações. Já coloca a curcuma no óleo, porque ela é absorvida melhor. Coloca a curcuma, já coloca um pouquinho de pimenta. Você também pode usar, por exemplo, o gengibre em pó. O cravo da Índia você também pode comprar em pó, são importantes anti-inflamatórios. O que mais que a gente pode pegar? Um peixe, o arengue, ele também é anti-inflamatório. O cacau, né? Mas o cacau sempre acima de 80%. Eu sei que você vai falar que ele é amargo, mas por ser amargo você vai comer menos, então você foge daquele problema do açúcar. E o cacau, né? Ele também tem uma boa combinação com a pimenta, também é um importante anti-inflamatório. Uma combinação boa também, chocolate com pimenta. Isso, excelente. Mas chocolate 80%. No mínimo 80%. E hoje em dia estão muito populares esses chocolates 80%. A gente, aqui na Jolivie, a gente vai sempre nesses mercadinhos que tem aqui perto para comprar uma coisinha ou outra para comer. E a gente vê bastante, o pessoal aqui na Jolivie consome bastante esse chocolate 80%. Eu gosto, não acho tão amargo assim. Eu também não. Então esse chocolate 80%... é uma boa. É uma boa. Então, o chocolate, a pimenta, a curcuma, o gengibre, o cravo da Índia, bom, o chocolate já falou, o cacau. Uma outra coisa, um bom azeite de oliva. O bom azeite de oliva é aquele que quando você põe numa colher e toma, você sente uma picadinha na sua garganta. Aquela picadinha por uma substância que ele tem, chamada óleo cantal, é um aldeído que tem lá, e cante, do latim, significa picadinha. Então, quando você sentir a picadinha na garganta, é um excelente azeite de oliva. E ele contém também substâncias que combatem a formação das chamadas placas senis, que é uma característica do Alzheimer, ou placa beta-amiloide, você também deve conhecer esse nome. E então, nesse somatório, você está fazendo alguma coisa para não inflamar o seu corpo. Então, você tira o alimento que inflama e coloca outras coisas que desinflamam ou evitam a inflamação. E nisso você vai criando um equilíbrio maior dentro desse organismo, é isso? Perfeito. Nossa, você passa a degustar da saúde mesmo. Você se sente uma outra pessoa. Porque você não está inflamado. Tem uma dorzinha ali, uma dor de dente, um problema no joelho, uma musculatura. Quer dizer, você não sente mais essas coisas. Você muda mesmo. Aquela síndrome metabólica, aquilo assim vai embora, graças a Deus. É possível modificar, sim. Certo. Isso por meio da alimentação, Isso. né? E acho que hábitos de vida também é muito mais que alimentação, né, Dr. Nelson? Acho que existem outras medidas e outros hábitos que a gente pode não só incorporar na nossa vida, mas também, às vezes a gente já faz isso, mas de uma maneira muito leve, a gente pode intensificar. O exercício físico também é importante nesses casos? Perfeito. Que ele vai entrar agora no segundo item, que é o atrófico, né? Que eu falei que eu gostaria de explicar depois. Estou me precipitando. Não, exatamente a introdução. Não, a introdução. Que ótimo! Não, o termo que eu falei que ia explicar depois. Porque trófos é uma palavra que vem do grego, né? Que significa em português alimento. Por isso que a gente fala assim, o músculo está atrofiado. A gente pensa que aquele estado definhado do músculo... Não, o atrofiado significa que o músculo deixou de receber alimento e por isso ele ficou definhado. Então, o segundo tipo de Alzheimer, ele costuma acontecer na 6ª ou no começo da 7ª década de vida, lá para os seus 65, 70 anos. E esses indivíduos, então, o que eles têm é a atrofia, ou seja, desculpa, quer dizer, o chamado atrópico, não é atrofia, atrópico significa falta de alimento, ou seja, quando você não está dando para a sua rede neuronal suporte para que ela possa funcionar. Esses indivíduos geralmente não têm aquele quadro inflamatório que nós vimos no primeiro indivíduo. Eles, então, sem inflamação, mas sem o aporte para as células nervosas. E com certeza você está perguntando, mas que aporte é esse? É algum chá que eu tenho que beber? Alguma água? Olha, veja, uma das coisas que se descobriu é que as mulheres, né, que você sabe, têm mais Alzheimer do que os homens.
uma das explicações é porque as mulheres, desafortunadamente eu diria, utilizam as pílulas anticoncepcionais. Então elas são artificialmente menopausadas. E aí o que se descobriu é que quando nós temos menos hormônios, as nossas células nervosas vão trabalhar menos. Então, no caso do atrófico, aí é o indivíduo que tem menos estrógeno, menos progesterona, menos D3, menos T3, que é da tireoide, ele tem, por exemplo, menos fator de crescimento, um hormônio chamado GH, que está muito vinculado ao sono. Então, uma das coisas, se você quiser dar esse aporte para o seu cérebro, eu sempre gosto de falar, se você realmente valoriza o seu cérebro, durma mais e melhor. Então, porque você está produzindo tanto os hormônios quanto esse fator, o GH. Bom, mas o que isso tem a ver com a parte física que você perguntou? Sim. É que um dos alimentos para essas células nervosas, ele é chamado de fator neurotrófico. Existe uma família hoje de neurotrofinas, existe um fator neurotrófico muito importante para nós, chamado B de bola, BDNF. E esse BDNF, Nívia, ele se forma quando nós temos atividade física. Então, assim, se você, não precisa ser esporte de alto impacto, não, mas se você fizer uma caminhada, se você tiver uma atividade, tem até hoje relógio que conta quantos passos você deu, Sim. né? O pedômetro, Ou né? até mesmo aplicativos de smartphones também. Isso. E também dá para você fazer esse controle de quantos passos você dá num dia. Isso, por que o eles. ideal seriam 10 mil passos por dia, né? Então, com uma atividade física agora, você vai ajudar o seu corpo a produzir mais esse BDNF, que então vai alimentar a sua rede neuronal junto com os hormônios. Então, por isso seria interessante você conversar com o seu médico, de acordo com a sua idade, de você fazer uma modulação hormonal com hormônios bioidênticos, também chamados de hormônio isomolecular ou hormônio base, que é como conhece a farmácia. É tudo a mesma coisa, é uma coisa extremamente importante. Porque, veja bem, quando chega a determinado ponto da vida, os hormônios começam a descer, o risco de você desenvolver Alzheimer aumenta. Não é a única explicação, mas é uma delas. No caso da atividade esportiva, é um outro alimento que você está dando. E para você aumentar esse BDNF, sabe o que você pode fazer também? Você vai gostar muito. Vou. Jejum intermitente. Olha só. Você já deve ter ouvido falar, Sim. né? Que em realidade, aquela história que a gente aprendeu que deveríamos comer a cada 3 horas, essa história está errada. E o ideal, assim, que você faça um jejum diário de 14 a 16 horas todos os dias. Porque quando nós fazemos esse jejum intermitente, nós vamos produzir mais BDNF, que é esse alimento que a gente precisa, o fator neurotrófico derivado de cérebro, que a sigla vem do inglês. Uma outra coisa que também você pode fazer para aumentar esse BDNF é a nossa querida dieta cetogênica, porque o nosso cérebro trabalha muito melhor com os corpos cetogênicos que são produzidos no intestino, quando você está eliminando aqueles carboidratos, aqueles açúcares que a gente falou, principalmente os refinados, e você está trocando isso por boas gorduras. Que tipo de boas gorduras? Aquele azeite de oliva que a gente já falou, o óleo de coco, uma manteiga ghee. Então você tira os carboidratos que vão te levar à inflamação e coloca gorduras boas para o seu fígado produzir mais esses corpos cetogênicos, para o seu cérebro trabalhar melhor. Então, doutora, é um conjunto de fatores, né? É essa alimentação, a gente estava falando da importância do exercício físico e teve uma coisa que você falou também sobre a importância de uma boa noite de sono, de um sono reparador, né? Hoje em dia a vida que a gente leva é muito corrida, né? Tendemos a dormir cada vez menos porque temos que acordar cada vez mais cedo, porque o trânsito é cada vez maior e muito estresse também. Qualidade de sono também já foi um tema que o Dr. Nelson Annunziato tratou no nosso produto Conexão Cérebro. Eu recomendo que você clique no link que a gente deixou afixado aqui no primeiro comentário se você está acompanhando pelo Facebook. E a qualidade do sono é um tema que tem lá. E eu vou só dar uma provocada no Dr. Nelson. Uma ou duas dicas para a gente aumentar a qualidade de sono da nossa audiência?
Tá? Para hoje já, para acontecer Tá, para hoje. hoje. Ó, o que eu vou falar para você vai te chocar, tá? Duas coisas eu vou te falar. Primeiro, eu não tenho Facebook, sabe por quê? Aquela luz azul, chocou, né? Eu sei que você está assistindo pelo Facebook, mas depende para que você usa o Facebook. Sim. Porque aquela luz azul que emana, ela bloqueia a liberação de um hormônio importante chamado melatonina. E a gente sabe que a melatonina, ela desacelera o processo do envelhecimento, dentre outras coisas. A melatonina, ela fortalece o sistema imune, que é o que nós precisamos, principalmente no primeiro caso que a gente viu, que é o inflamatório, Sim. tá? Uma outra coisa que acontece durante o nosso sono... desculpa, você queria primeiro dicas, né? Então eu diria... Quando acabar a live, desliga o Facebook. Isso. Mas só quando acabar a live, hoje. E eu até então, a segunda coisa que vai chocar mais ainda. Eu, geralmente, depois das 9 da noite, eu desligo meu celular. Por quê? Porque eu estou evitando aqueles campos eletromagnéticos. E, por favor, nunca deixe o seu celular na cabeceira da cama, no criado mudo. Nunca deixe o seu celular carregando. Tão perto de você tão assim. perto de você. Mesmo que ele esteja no modo avião. Porque essas ondas eletromagnéticas também ajudam a bloquear a melatonina. E de preferência, mais uma coisa, né? Apague todas as luzes do seu quarto. Quanto mais escuro tiver o seu quarto, melhor. Então a luzinha do aparelho da NET, gente, a minha irmã, eu espero que ela esteja assistindo ou talvez ela esteja trabalhando, ela coloca um adesivo ali na frente. Ótimo. Eu já coloquei naquela luzinha vermelha da minha TV. Cortina também. Cortina, sim, principalmente na época do verão, que começa a clarear um pouco mais cedo. E para quem tem dificuldade, se usar aquelas coisas que costumam distribuir nos aviões, né? Também ajuda. Perfeito, ajuda muito. A produção da melatonina, a escuridão. Porque para você produzir melatonina, você precisa de escuridão. Então você precisa pegar serotonina, transformar em melatonina. Por isso que dormimos à noite, certo? Por isso que dormimos à noite. Então, aí você apaga a luz, a serotonina se transforma em melatonina. Então, quanto mais escuro, melhor. Isso que você falou que a gente tem dormido pouco, né, vem de uma frase de um ex-presidente americano, Benjamin Franklin, que disse time is money, né? Sim. O tempo é dinheiro. Então, eu também já passei por isso, eu queria produzir, eu ficava lendo, eu ficava trabalhando, eu não podia dormir muitas horas, porque imagina como que eu vou dormir. Não, hoje eu durmo, e não tenho vergonha de falar, todas as noites, 8 horas, e me sinto muito melhor do que no passado. Então, essa é uma outra dica. E mais uma coisinha. Se você depois quiser entrar na internet, pesquisar, procure sistema linfático. Gli, que vem de glia, e linfático, que vem de sistema linfático. Porque, enquanto nós estamos dormindo um sono repousante, nós temos uma substância química no cérebro, que é o líquor, né? Ele faz uma verdadeira lavagem do nosso cérebro. É realmente uma verdadeira higiene que nós temos só quando nós estamos dormindo. Tem até uma explicação por conta disso, mas quando nós estamos acordados, não temos essa limpeza. Então, você está acordado, está atento, você está dormindo, está limpando. Mas tem que ser um sono reparador. Sim, fazendo uma conexão com o tema da nossa live, que é sobre o Alzheimer, é durante a noite que as nossas memórias são afixadas no nosso cérebro, né? Então... É um fenômeno chamado consolidação da memória. Você permitir falar um pouquinho sobre isso? Sim. Vamos lá. Então, porque quando a gente fala em memória é o seguinte, você tem que pensar em 4 passos, 4 degraus, tá? O primeiro degrau é incorporar, é aprender alguma coisa. Então, a gente espera que nesse bate-papo aqui hoje você esteja aprendendo, esperamos, muitas coisas, né? Então, você está incorporando. O segundo degrau é chamado consolidação. Consolidação significa aquilo que foi incorporado vai ser conectado com outras informações que já estavam arquivadas no seu sistema nervoso. Então, é por isso que técnicas mnemônicas são muito boas, porque através da técnica mnemônica, você aumenta a possibilidade de recrutar aquela informação que você aprendeu e que está consolidando. Tá? Aí vamos para o terceiro degrau. O terceiro degrau é chamado arquivamento. Então você vai arquivar aquilo que você aprendeu, aquilo que você consolidou. E aí se você me perguntar, mas onde nós arquivamos a memória? Olha, não existe uma caixa, uma gaveta na qual nós colocamos a memória. Abre e vai. Isso, não existe. Você precisa de todo o sistema nervoso, de todo o seu cérebro, depende do tipo de memória que a gente está falando, se ela é motora, se ela é cognitiva ou se ela é emocional, mas vamos pegar cognitiva.
cognitivo agora, que tem a ver com Alzheimer, então você precisa de todo o seu cérebro para poder arquivar. Então, por quê? Porque quando você se lembra de uma coisa, você vai ter informações auditivas, informações táteis, informações visuais, informações do olfato, informações do gosto, informações de movimento, chamadas sinestésicas. Então, quando você junta todas essas informações, você vai formar a memória. Mas vamos lá. Então ficou o primeiro degrau, o que é aprender, incorporar, o segundo que é consolidar, e o sono é muito importante para essa consolidação. Sim. Então o terceiro degrau, que é então o arquivamento, e aí vem o quarto degrau. Qual que é o quarto degrau? O recrutamento. Porque veja, se você não conseguir recrutar aquilo que foi aprendido, consolidado, arquivado, você tem um problema de memória. Então o nosso objetivo é chegar à formação da memória, chegar ao quarto degrau, para você recrutar na sua prova de escola, para você recrutar quando você vai passar por uma entrevista, um exame, ou quando você está conversando com alguma pessoa, você está recrutando as coisas. Então, se você tiver esses 4 degraus, você não tem problema de memória. Mas se você tiver um problema em qualquer um destes 4 degraus, você tem um problema de memória. E sabe o que eu acho mais legal de tudo isso, dessa coisa da memória e da prevenção da inflamação, do Alzheimer e das outras doenças, e é o que eu quero falar para quem está assistindo agora, é que são coisas que a gente não precisa esperar chegar para começar, ou esperar segunda-feira chegar para começar, esperar um novo mês começar, não. A gente pode fazer agora. Assim que terminar essa live, a gente já pode pensar em melhorar nossa qualidade do sono, já pode transformar o café da manhã, amanhã de manhã, já posso amanhã de manhã começar com um pouquinho do jejum intermitente, né, doutor? Isso. Tudo isso buscando a prevenção do Alzheimer, essa doença tão temida e que hoje em dia tem acontecido mais, tem aparecido mais pessoas exatamente pelos nossos hábitos de vida terem piorado a cada ano, né? A cada década, mais estresse, uma alimentação mais nociva, né? Isso. É por isso, doutor? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Porque agora vem dentro disso vem o terceiro subtítulo, né? O subtipo, né, do Alzheimer, que é o tóxico. Porque nós hoje estamos bombardeados por toxina, a gente já falou, a toxina pode ser a biotoxina que vem, né, de algum animal que está produzindo, e dentro disso, Nívia, se descobriu que o mofo, sabe o mofo, o bolor, eu vou ser sincero para você, eu fiquei assim... Agora até... Isso, mudei de posição. Eu fiquei chocadíssimo. Então, nessa classificação se descobriu que algumas pessoas lidam bem, se o sistema imune estiver bem, né? Você lida bem com o mofo, lida bem com o bolor. Certo. Mas se você já tiver a inclinação genética para o Alzheimer e você tiver um contato mais a miúde, então, com o bolor, com o mofo, mais constante, então você está aumentando a possibilidade de vir a sofrer de Alzheimer. Então, seria muito importante, né, você prestar atenção na sua casa, não estou falando da parte de higiene, às vezes a gente esquece, ficou um cantinho lá, às vezes você estava chovendo, você deixou um sapato meio úmido, levou lá para a sapateira, ele começa a ficar embolorado, isso acontece. Então, existe até, por exemplo, hoje, alguns aparelhos pequenos que as pessoas podem adquirir de ozônio, ele retira o oxigênio do ar e ele transforma isso em ozônio. Então você fecha todo o seu quarto, fecha a janela, abre as portas dos armários, abre as gavetas e deixa esse aparelho 1 hora naquele quarto, depende do tamanho do quarto, que ele vai ozonizar e vai realmente eliminar uma série de bactérias, de micro-organismos, inclusive o mofo, se ele tiver na sua casa em algum momento. Então, até assim, deixa, por exemplo, a sua cama sem o lençol, independente dos ácaros, né? Você deixa realmente ozonizar. Então, são coisas simples que a gente deve fazer no dia a dia. E que pode começar amanhã, como eu estava falando, pode começar amanhã, a caminhada, amanhã eu só vou 5 minutos, depois de amanhã 7 minutos, depois eu vou para 10 minutos. E assim sempre... E a sensação boa depois do exercício, posso dizer, como... entre aspas, vítima, é viciante, gente, é muito bom. É o primeiro passo que talvez seja mais difícil, mas depois que você começa, é excelente. E, Dr. Nelson, antes da gente entrar na nossa reta final da nossa transmissão, você falou sobre o sistema imune. Vamos falar 2 coisinhas muito importantes para a gente proteger nosso sistema imune. A suplementação com a vitamina D3, né?
E o contato com a luz solar? Isso. Também vivemos cada vez mais enclausurados. Tem gente que não vê a luz do dia, chega de manhã do trabalho, só sai quando está de noite, vira uma loucura, né? O sol é importante para o sistema imune? E extremamente importante porque graças ao sol nós vamos produzir, vamos ativar na nossa pele, né, um pré-hormônio, porque em realidade a D3 é um hormônio, né? Qual que é a diferença? A vitamina não é produzida no seu corpo, então o seu corpo não produz vitamina C, você tem que ingerir vitamina C. Agora, aquilo que é produzido no seu corpo e tem receptores em todas as células, inclusive nos neurônios, então isso é chamado de hormônio. É por isso que o segundo tipo, que é o atrófico, eu falei vitamina D3, né? Que é o hormônio D3. Então você tem o hormônio T3 da tireoide, mas também tem a vitamina D3. Então você aumentando os níveis de D3 através da exposição solar, você está dificultando o aparecimento do Alzheimer, mas como você disse, melhorando o seu sistema imune. Isso é uma boa jogada. Então, mesmo que você tenha um contato com o mofo na casa de alguém, alguma pessoa, mas se você tiver um sistema imune forte, esse sistema imune vai dar conta disso. Se você tiver o sistema imune fraco, porque você está se alimentando incorretamente, porque você está dormindo pouco, e aí você tem inclinação, e aí você tem contato com essas substâncias tóxicas, né, que são biotoxinas ou toxinas, então você está caminhando para o Alzheimer. Tá? A tendência aumenta. Então vamos fazer um resumo aqui. Você que está aí pelo Facebook, que já compartilhou com todo mundo, que já marcou os seus amigos, os seus parentes, que está dando um monte de coraçãozinho aqui para mim e para o Dr. Nelson, que você está amando a nossa transmissão. Vamos fazer um resumo. Evitar, me ajuda, doutor, vamos ver se eu aprendi com a sua aula hoje aqui. Evitar os alimentos alergênicos como leite de vaca, o glúten e principalmente os açúcares. Perfeito. Quero só contar para a nossa audiência que me senti vitoriosa, que já consigo tomar café sem açúcar. Ó, que excelente. Parabéns, legal. Vou dividir essa boa notícia aqui com vocês. Então, evitando esses. Tá. Vou consumir curcuma, piperina. Eu sei que você tem um segredinho para misturar a pimenta com a cúrcuma. É quanto de quanto? Isso. A proporção é de 9:1. São 9 unidades, pode ser colheres ou xícaras, como você quiser, de curcuma para uma unidade dessa pimenta. Pode ser aquelas pimentas do reino, aquela pimenta... É isso que as pessoas estão perguntando aqui no Facebook. Qual é a pimenta exata? Isso. A melhor de todas é aquela que vem em bolinhas dentro do pimenteiro que você só vai moer. Aí então eu misturo uma colher dessa com 9 de cúrcuma. Isso, né? Já deixa ali prontinho. Isso, deixa prontinho. Vai fazer um ovo mexido, já dá pra pôr. Já faz. Põe no arroz, no feijão. Põe no arroz, no feijão. Vai carne. Se comer carne, vai em tudo, exatamente. Então, eu falei, eu não chego às 2 colheres, mas com certeza uma colher todos os dias. Gengibre em pó, cravo da Índia em pó. Ômega 3 nos nossos... O chocolate... O chocolate 80% de cacau. Perfeito. Peixes de boa procedência, certo? Perfeito. Vitamina D, luz solar, uma boa noite de sono. Checklist tá legal. Tá legal. Você falou do ômega 3, claro que o ômega 3 de boa qualidade também é muito bom como um anti-inflamatório. O azeite de oliva, né? O óleo de coco fortalece o sistema imune porque ele tem o ácido láurico que se transforma em monolaurina no nosso estômago e ele combate então vírus, bactérias e fungos. Então tira o azeite, tira aquele óleo vegetal, né, que é parcialmente hidrogenizado para ele não ficar rançoso, que é um pró-inflamatório e substitua, por exemplo, o óleo de coco, que é o meu preferido, né? Sim, já vamos falar mais do óleo de coco, porque agora, doutor, eu queria que a gente falasse com aquelas pessoas que estão passando por uma situação difícil, com as pessoas queridas da família que já apresentam Alzheimer, independente da fase que seja, dos sintomas que seja. Como que a gente pode hoje ajudar essas pessoas?
Isso. Então vamos pegar o próprio gancho do óleo de coco, Exatamente. né? Uma médica neonatologista americana chamada Mary Newport, o marido dela, o Steve, começou aos 51 anos de idade a sofrer de Alzheimer, e é uma forma precoce e galopante de Alzheimer. Então quando chegou aos 57 anos, ele já não conseguia mais fazer as atividades profissionais dele, não conseguia mais levar as crianças para a escola, dentro da própria casa ele não encontrava o caminho para o toalete, acabava até urinando na calça. Bom, eu vou resumir, ela acabou pesquisando e descobriu que os triglicéridos de cadeia média são importantes para as células nervosas. Para resumir, ela verificou que o óleo de coco ele é formado predominantemente desses triglicéridos de cadeia média. Algumas pessoas dizem, não, o óleo de coco não é saudável porque ele é gordura saturada. Mas mesmo sendo saturada, o que é uma coisa boa, olha, 60% do leite materno são formados de gordura saturada. Então, se a gordura saturada fosse ruim, acho que Deus, né, a vida não teria colocado 60% no leite materno. Bom, então ela falou assim, eu não tenho mais nada a perder, e começou a dar para o Steve 4 colheres de óleo de coco, das de sopa, por dia. Não tudo de uma vez, também diluído ao longo do dia. E ela fez alguns testes com ele, que vocês devem conhecer, talvez o teste do relógio, para ver a memória do indivíduo. E 37 dias depois, nossa, pena que a gente não tem a imagem agora para mostrar. Para você ver o teste do relógio, só clicar nesse link que está fixado aqui no primeiro comentário que você vê, logo que você estiver vendo a nossa transmissão, tem lá o comentário fixado, clica lá que você vai ver sobre esse estudo que o Dr. Nelson está falando. Não quero te interromper, por favor. Ótimo, excelente lembrar. Essa é uma... Acho que minha parte favorita. E ela diz, a própria Mary Newport, que não conseguiu curar o Steve porque a doença dele, quando ela começou, já estava bastante avançada. Então, eu também não quero dizer para você, como foi a sua pergunta, você já tem um ente querido que está sofrendo, dê 4 colheres de coco e você vai recuperar tudo. Não, mas dentro do que nós vimos, desses 3 tipos de Alzheimer, né, mais uma vez, o inflamatório, o atrófico e o tóxico, então, se nós passarmos a modificar a vida dessas pessoas, nós estamos, no mínimo, melhorando a qualidade de vida delas. Olha, me permita citar uma frase que eu gosto muito do Albert Einstein. Ele disse o seguinte, que a forma mais pura de loucura é continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, mas ao mesmo tempo esperar um resultado diferente. Ou seja, se ainda não deu certo com você, se ainda não deu certo com um ente querido, então está na hora de pegar essas sugestões que nós estamos dando aqui e testá-las. Porque eu só posso dizer uma coisa, doente você não vai ficar, só pode partir do princípio que você vai melhorar. Então, eu diria, esses 3 casos, evitar as inflamações, consumir os anti-inflamatórios, você dar um suporte para o seu sistema nervoso, tanto através de uma modulação hormonal, como através da atividade física, o jejum intermitente, uma dieta mais voltada para cetogênica. Não precisa ser 100% cetogênica. Eu também não me alimento 100%. Sem radicalismo para nenhum lado, não, né? Não, absolutamente não. E aí, você verificar na sua casa se de repente tem mofo, você verificar na sua casa se tem outras substâncias tóxicas, e aí escolher melhor outra vez os seus alimentos, porque quando a gente está falando do trigo, quando fizeram aquela manipulação genética do trigo, já em 1943, o trigo ficou mais resistente às pestes, mas ele também ficou mais resistente aos pesticidas. Então hoje, por exemplo, se pega uma quantidade muito grande de glifosato e vai lá e se põe todas as plantas, todas as frutas, todas as verduras, aí o que acontece? Nós acabamos consumindo isso. E isso não vai ajudar, principalmente não vai ajudar as nossas mitocôndrias que produzem energia para o nosso corpo. Então, assim, se você for mudando devagarzinho, não precisa ser isso de um dia para o outro, tenha certeza que não estou dizendo que você vai curar, né? Mas você vai melhorar muito a qualidade de vida deste seu ente querido. E vai melhorar também a sua qualidade de vida, acredite nisso. Sim, porque a pessoa está ali, ela está muito envolvida, né? Isso. A pessoa que acompanha acaba sofrendo bastante também, né? Sofre, não, porque eu fico sempre imaginando, né? A minha mãe, felizmente, né, completou 96 anos de idade. Se de repente eu chegasse para ela, oi mãe, tudo bem? Quem é o senhor?
que o senhor está fazendo na minha casa? Por favor, saia da minha casa. Quer dizer, seria para mim, emocionalmente, como para o meu irmão também, emocionalmente um choque muito grande. Então, assim, eu gostaria que essas pessoas sofressem menos desse impacto emocional, porque não é só o cuidado, deixou o fogo aceso, deixou o chuveiro ligado, é esse impacto emocional. Então, esses cuidadores, né, eles têm um impacto emocional que leva, outra vez, a inflamações. Que eles têm que se cuidar também da alimentação deles, de tudo que nós falamos, para que eles tenham também uma qualidade de vida melhor. Com a sua mãe, você fez tudo isso? Tudo isso, tudo isso. Ela não toma um medicamento sequer. 96 anos, nenhum medicamento. Acho que aí está um grande exemplo do quanto essas mudanças de hábitos, de vida, de alimentação e de estilo de vida mesmo, uma boa noite de sono, um bom exercício para o seu cérebro também, um bom exercício físico. Tá aí um grande exemplo nessa semana que antecede o Dia das Mães, né, Dr. Exatamente. Nelson? A gente poder falar desse exemplo que a sua mãe, com 96 anos, nenhum medicamento. Isso. Então, uma das coisas, ela suplementa bastante, né? Então, uma das coisas que ela faz, às 8h30, ela pega uma pastilha sublingual de melatonina, põe embaixo da língua, deixa dissolver, já vai para o quarto dela, arruma a cama. 9 horas já não tem mais luz embaixo da porta. Aí, no dia seguinte, 6h30, 7 horas, ela acorda, toma o seu banho, se troca, arruma a cama e vem para o café. Oi? Já está no pique. Já está no pique. Então, assim, veja quantas horas ela dormiu, né? Uma média de 9 horas. Poxa, que ótimo, que saudável. Então, eu penso naquela limpeza que estava acontecendo, né? Lembra aquele sistema linfático, né? Ou você conhece, ou vai pesquisar, você vai ficar encantado com isso. E também você está produzindo a melatonina, que, como a gente falou, fortalece o sistema imune, né? Muito tempo, já há 4 anos que ela suplementa, ela não pegou mais gripe, não pegou mais resfriado, e você então está protegendo o sistema, está fortalecendo o sistema imune e protegendo os seus neurônios. Que excelente, Dr. Nelson. Que boas notícias você trouxe, não só para mim, mas para todo mundo que acompanhou essa transmissão que está chegando ao fim. Quem está assistindo a gente no Instagram, muito obrigada. No Facebook, ainda a gente tem um tempinho, uns 5 minutinhos aqui, ainda dá tempo de você compartilhar, de você marcar alguém. Uma vez que esse vídeo fica disponível na nossa página, você pode voltar a assistir e ver a parte que você ficou com dúvida. Você que está assistindo pela área exclusiva do assinante Jolivie, o vídeo também vai ficar disponível para você assistir mais vezes, se você perdeu o começo, se você perdeu o meio, vai ter jeito de voltar aí também. E eu volto a falar para você clicar nesse link que a gente deixou aqui embaixo. Eu acho que melhor aqui do lado falar, não sei, tô perdida aqui. É o primeiro comentário que tem aí da Jolivie, tem um link que é um documento bastante especial, né, Dr. Nelson? Você pode falar dele, por favor? A gente elaborou com carinho, exatamente no sentido de poder dar informações através de trabalhos científicos publicados para, mais uma vez, a gente no dia a dia evitar, né, ou a parte de inflamação, ou deixar de dar os alimentos para os neurônios, ou deixar de se confrontar tanto com essa parte tóxica, evitando, então, mesmo com a inclinação genética, evitando ter um declínio cognitivo, né, em particular o Alzheimer. Tá certo, então. Isso é só uma amostra dos conhecimentos do Dr. Nelson Annunziato e de todo o conteúdo e das recomendações em saúde natural que ele dá por meio do Conexão Cérebro aqui da Jolivie. Tá certo? Doutor, eu agradeço imensamente a sua presença aqui na noite de hoje, fazer essa verdadeira aula para os nossos assinantes e para as pessoas que ainda estão conhecendo a Jolivie. Eu quero agradecer a sua presença e, obviamente, agradecer a presença de todas as pessoas envolvidas nessa transmissão. Temos outras pessoas por trás das câmeras que trabalham dia e noite para que tudo isso aconteça, né? E agradecer a você que acompanhou a gente durante quase essa... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, quase 1 hora que a gente está falando aqui sobre o Alzheimer e como a gente pode prevenir o que é importante e o que você não vai ver na mídia tradicional, falar sobre prevenção de Alzheimer e falar também um pouco sobre melhorar a qualidade de vida de quem já sofre com essa doença que eu sei que está em todas as famílias, tem sempre alguém, né, que conhece alguém. Na minha família
isso acontece. Tenho certeza que você aí do outro lado também tem uma história para contar. E aí esse é o propósito da Jolivie, melhorar a sua qualidade de vida, que você tenha mais anos e com mais qualidade, né, Dr. Nelson? Isso. Exatamente. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço vocês aí por terem acompanhado a gente. A gente espera realmente ter dado algumas coisas, algumas informações que no fundo elas são simples. E às vezes elas são tão simples que a gente fica na dúvida, será que isso realmente vai funcionar? Uma coisa tão simples, será que se eu aumentar agora a curcuma, será que eu consumir esses alimentos e não consumir os outros, isso vai ter alguma mudança? Lembre do Albert Einstein, se a gente continuar fazendo sempre as mesmas coisas, os mesmos hábitos alimentares que a gente aprendeu, a gente não vai poder esperar um outro resultado. E o que nós queremos para nós e para vocês é um resultado melhor, uma saúde melhor, uma melhor qualidade de vida. Muito obrigado. Exatamente, eu espero que a nossa conversa de hoje te inspire a cuidar melhor da sua saúde, a você entender que a sua saúde não depende de um médico, de um nutricionista, eles vão te ajudar. A sua saúde está nas suas mãos e é você que cuida dela. Tá certo? A gente vai ficando por aqui, sempre agradecendo bastante a sua companhia e a gente te espera numa próxima. Boa noite para você. Boa noite.